Boa noite, tudo bem? Seja todo mundo muito bem-vindos. Vamos enviar o aviãozinho, convidando mais pessoas, mais mulheres. Tô fazendo minha parte aqui. Seja todo mundo muito bem-vindo para esta última live com as mulheres ressignificadas. Na verdade, a última mulher a contar, né, a sua história de ressignificação, de superação. E para finalizar com chave de ouro, eu convidei a minha mãe, vou convidá-la aqui agora, para ter esse bate-papo e acaba que vocês vão conhecer um pouquinho da minha história também. Ei, mãe! Deixa eu ajeitar aqui o telefone. Aí, todo mundo tá vendo direitinho, tá escutando direitinho. Tá escutando, mãe, direitinho? Tô Ah, sim. então tá ótimo. Gente, então, é, na verdade, nem precisava o Espírito Santo ter tocado em mim para poder convidar minha mãe para a gente estar conversando aqui e ela expor a sua história, a sua vida, um pedacinho, né? Que se for para contar a vida toda aqui, a gente não vai ficar aqui a noite inteira. Mas um pedacinho para vocês é, escutarem, né? E ver a história de superação da minha mãe. Mas com certeza o Espírito Santo soprou sim, mas é a mulher a quem eu me inspiro, a mulher a quem eu busco força todos os dias. Se eu tenho força, se eu sou ressignificada, é porque. Boa noite, pastora Márcia, tudo bem? Seja bem-vinda. Se eu tenho essa força, se eu consigo ser essa mulher ressignificada, com certeza foi graças aos ensinamentos e principalmente aos exemplos que ela proporcionou para minha vida. E com certeza vai passar para Alice, porque tá para nascer uma vovó babona igual a vovó Leila. Quer falar um pouquinho, mãe? Se apresenta um pouquinho. Oi, boa noite, pessoal. Olha, é uma emoção diferente, né? Estar nas redes sociais e ao vivo. Eu, como educadora, tenho muita facilidade de falar, de explanar, de palestrar, mas nas redes sociais é a primeira vez. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Oi, coração. E vai ser uma noite de muita bênção, em nome de Jesus. Então vamos fazer a nossa oração antes da senhora começar? Pai amado, Pai querido, já te agradecemos por essa noite, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua presença, reunidos no teu espírito. Que da minha boca e da boca de Leila não saia nada, mas saia tudo que o Espírito Santo soprar aos nossos ouvidos e que de alguma forma, Senhor, consiga transformar, consiga impactar, consiga tocar no coração dos seus filhos que estão aqui assistindo esta live, meu Pai. A intenção desta live é justamente levar um pouco de alegria, de esperança, de superação e de força, meu Pai, de força e de coragem para quem está assistindo para entender que no mundo teremos aflições, mas como o Senhor mesmo diz, tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Então, entregamos essa noite, entregamos essa live em tuas mãos, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, agora o espaço é seu, mãe, gente, é Leila, mas eu chamo de mãe, porque é minha mãe, então eu vou chamar de mãe mesmo. O espaço é seu, pode ficar à vontade, faz uma linha do tempo aí pra gente. Então, pessoal, é, é difícil falar, mas a gente vai pontuando, né? Eu tenho muita coisa na cabeça. Afinal de contas, esse mês eu completo 5,4. Então, Dia cinquenta e 31, quatro gente. anos Do sábado que vem, tem 31, muito. 31 de julho.
Então, dia 31 agora, eu completo 54 anos. Então, é muita história para contar. Graças a Deus, né? Que ele me dê mais, talvez não o dobro, não sei se eu conseguiria chegar lá, mas meu avô paterno chegou aos 98 e meu pai já está com 80 e todos estão muito bem de saúde. Então, eu creio que o DNA é forte, nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus. Olha, com raríssimas exceções, nós mulheres, praticamente todas, se não todas, nós temos histórias de superação, de ressignificação, de cura, de libertação. O que muda é o endereço, né? Mas a grande maioria das mulheres são sempre muito guerreiras. E na Bíblia diz que a sabedoria está com a mulher. Muda o endereço, muda alguns detalhes, umas superam mais rápidas as dificuldades, outras levam mais tempo. Mas a grande maioria, todas nós, temos alguma ressignificação em alguma área de nossa vida, né? Para começar, se tem alguém aí que eu ainda não conheço, sejam bem-vindos. Eu sou natural, eu me chamo Leila Sueli Gomes Chaves. Eu sou filha de Marísia e Geraldo. Eu tenho 4 irmãos. Eu sou a filha mais velha e única das mulheres, né? Tenho 4 irmãos homens, lindos e maravilhosos. Tenho 3 filhas. A Emily é a minha primeira filha e depois eu tive mais 2. Mas isso vai se desenrolando ao longo da história. Eu sou natural de Pirapora. É uma cidade do norte de Minas, banhada pelo Rio São Francisco. É o lugar onde o peixe salta. É a cidade da Ponte Marechal Hermes, do vapor Benjamin Guimarães. Eu nasci em 1967. Qual era o contexto, como uma boa professora de história? Eu não posso nem me alongar muito, mas qual era o contexto quando essa figura nasceu, né? Uma menina mulher. Era o contexto da ditadura militar, do regime militar, um regime autoritário. 67 eu nasci. Logo em seguida, em 88, nós tivemos a Constituição, que é considerada a Constituição cidadã, a Constituição de direitos. Então, olha o contexto que a pessoa vai nascer. Repressão e direito. Repressão e conquistas. Então, isso bem impregnado na minha pessoa também. E aí, essa pessoa que nasce nesse contexto, aos 8 anos de idade, meus pais moravam na fazenda, no município de Buritizeiro, vizinha de Pirapora, e aos 8 anos, nesse contexto, essa menina sai da casa dos pais e vai morar em João Pinheiro, fui morar com minha avó materna, né, Dona Maria José, para os íntimos, Dona Nigrinha. Era uma mulher de muita fé, era evangélica, temente a Deus, me obrigava a ir para os cultos com ela. Criança não gosta de ir a culto. E chegava lá, no fim do culto, o pastor ainda ungia a gente com azeite, e parece que era aquele azeite mais barato, fedido que doía. Eu fiquei anos com trauma, nunca gostei de azeite na alimentação. Agora, de um tempo para cá, é que a gente foi aprendendo a gostar, mesmo porque a gente comprou uns azeites melhores, né? Mas, enfim, era uma mulher muito guerreira. E essa criança sai do sertão, sai da roça. Na fazenda, eu corria, gente, atrás das galinhas, para pegar a galinha, quando a minha mãe ia fazer um almoço, uma janta. Eu corria das vacas. Meu pai ia para a roça plantar, minha mãe mandava eu, com um dos meus irmãos mais velhos, levar almoço para o meu pai na roça. Então, eu corria das vacas, com medo das vacas. Ou era atrás das galinhas, ou era com medo das vacas. Aí a criança vai para a cidade, né? Morar com minha avó em João Pinheiro. Lá eu corria. Mas dos homens na rua que mostravam Bilal para mim. Olha que loucura. Mostravam Bilal. Tem necessidade? Você está achando graça? Eu tinha pavor. Tô achando graça. Então, aquela menina. Não vou falar outra coisa. A gente fala Bilal. Então, sabe, eu ia fazer um serviço para minha avó e eu passava pela BR.
E sempre tinha uns homens, aquele povo sem o que fazer, que ficavam por ali, e de repente engraçavam, sabe, de arrancar o bilau pra fora. Eu tinha pavor. Gente, eu ia em oração com medo desses homens, mas eu tinha que ir. Tamara, você gostou, né? Pois é. Que mais? Gente, eu fui fazendo as anotações. Essa criança na roça, que nadava no córrego, que engolia piabas para aprender a nadar, que brincava debaixo das árvores, que subia nas árvores para brincar de pique. Saí. Fui correr dos homens mostrando o pilau, corria na escola, quando batia o sino do recreio, voava para pegar os primeiros lugares na fila do lanche da escola. Morria de vontade de, às vezes, comprar um lanchezinho diferente na vendinha da escola. Falava vendinha, viu, gente? Daí vocês tiram 5,4. Então, a criança inocente sai da roça e vai para a cidade, onde os perigos são outros. Não que na roça não tivesse, mas na cidade são outros, né? Então, eu morei 2 anos, né, em João Pinheiro, com minha avó. Fiz a 3ª e a 4ª série lá. Depois, eu mudei para São Romão. Meus pais, que tinham fazenda no município de Buritizeiro, compraram fazenda em São Romão. E nós fomos morar em São Romão. Eu fiz em São Romão da 5ª à 8ª série. E foi uma fase mais gostosa da minha vida. Porque foi a fase da adolescência. Comemorei meus 15 anos. Foi uma festa linda. Ia à missa aos domingos e depois da missa ia para a pracinha para ficar, né, flertando ali com os crushzinhos, com as paquerinhas que já existia. Era só de olhar, gente. Ai, o menino olhava para a gente se derretia. E participei do meu primeiro baile. Eu lembro que teve um baile na cidade e minha mãe foi na boutique, né, mais linda, mais chique da cidade, comprou um macacão de malha. Eu arrumei o cabelo, nossa, foi a roupa mais linda que eu achei. E fui para esse baile. Gente, nunca me saiu da cabeça esse baile. Muito gostoso. Nessa época, meus pais compraram uma fazenda ao lado São Romão. De um lado tem o Rio São Francisco, do outro lado era a fazenda do meu pai. E foi nos anos, né, que tiveram várias enchentes, ano seguido, ano após ano, tinham enchente. Então, foi um período muito difícil da gente ver. A enchente chegou a tampar a casa do meu pai na fazenda. Lá tinha uma torre, de não sei o que, uma torre antiga, que era altíssima. Ficou na metade da torre. O rio ia enchendo, o rio ia enchendo, o rio ia enchendo. E teve uma vez, em um dos anos, a gente até morava na casa, na fazenda. E o rio foi enchendo, e a água foi chegando, e a gente dentro de casa, até que chegou uma hora que não teve jeito. Nós tivemos que sair. E deixava o gado, os animais, por último, sempre pensando, né? Não, o rio vai abaixar, o rio vai abaixar, o rio vai abaixar. E, na última hora, o gado estava boiando, o gado estava morrendo. E aí, saía resgatando, tirava o gado maior enquanto tinha passagem pela estrada, mas ficava alguma reza ali. Outra hora, a gente via as reses descendo no rio, às vezes de um vizinho que morava na fazenda acima do rio. Cobras, gente, desciam no rio. Se a gente estava atravessando o rio de canoa, de barco, as cobras, às vezes, galhos de pau, estavam boiando no rio e elas subiam em cima dos galhos para tentar se livrar da enchente, porque não tinha terra. Teve um ano que só chegou alimento em São Romão por avião. Que todas as estradas, todas as entradas da cidade ficaram alagadas. Então, assim, foi uma época, no início, de muita coisa boa, e todo ano essa enchente perdeu, todo ano ela voltava. Então, a gente tinha, durante um ano, aquela vida de adolescente, de ir para a escola, de ir para a missa, de ir para a pracinha, mas todo ano a gente vivia essa tristeza da enchente. Mas, enfim, saí de São Romão, onde eu fiz de 5ª a 8ª série, fui para Pirapora. Não, fui em João Pinheiro ainda. Não, depois de São Romão, eu voltei para João Pinheiro para morar com uma tia minha, tia Terezinha, que infelizmente faleceu. Saudade, onde você estiver, tia, recebe o meu abraço, né?
Morei um ano com tia Terezinha, foi o ano que ela teve o primeiro filho, Marcos Vinícius, e eu fui babá de Marcos Vinícius. Hoje está um homem lindo, com família constituída, coisa mais bonita do mundo, né? Fiquei lá um ano, fiz o primeiro ano do ensino médio, depois eu voltei, eu fui para Pirapora, fui morar com meu tio Carlinho, irmão do meu pai, que foi um pai para mim também, de Carlinho, tia Neinha e minhas primas. Lá eu fiz o magistério, eu fiz o segundo e o terceiro ano do magistério. Logo que eu formei, formei em dezembro, no ano seguinte eu fui convidada, fui contratada como professora de educação infantil. Trabalhei lá uns 6 anos, mais ou menos 6 anos. Aí fui para uma festa na roça. Fui para uma festa na roça, conheci o pai da Emily e me casei. Ainda bem, né, mãe? Senão eu não estaria aqui, né? Ainda Você bem não que você foi pra estaria festa aqui. na roça. 50% mames, 50% papis, né? Graças a Deus. E aí, com um ano de casada, eu engravidei. Esperei, né? Queríamos a gravidez, era uma filha muito desejada. O que a Clarice tá com a carinha aí? Aí, com um ano eu engravidei de Emily e surgiu. Então, aí nós compramos uma casa em Buritizeiro. A grana dava para comprar uma casa pequena em Buritizeiro. Então, eu morava em Buritizeiro e trabalhava no Santíssimo Sacramento, em Pirapora. Então, eu ia de ônibus coletivo. Lorena tá rindo. Eu ia de ônibus coletivo trabalhar no Santíssimo Sacramento. Gente, era uma soneira. Eu dormia dentro do ônibus, na ida e na volta. Por fim, era sempre o mesmo horário. Quase todo mundo me conhecia. Então, quando estava chegando no meu ponto, o povo ia lá e me cutucava. Leila, chegou o seu... Um sono com aquele barrigão. E aí, surgiu o concurso do SESI. O SESI Minas, né, pertencente ao sistema FIENG. Foi construída uma unidade do SESI em Pirapora. Surgiu o concurso do SESI. Eu falei, opa, coisa boa, isso me interessa. E formamos um grupo de estudo, eu mais algumas amigas. Então, quando eu terminava de dar aula no Santíssimo Sacramento, eu descia a pé e ia para casa de uma colega. Tânia, você tá aí? Beijo no coração, minha linda. Era eu, Tânia, Maria Helena Diniz. Tinha uma galera legalzinha. E a gente não se sentia concorrente, tá? A gente estava concorrendo, eram só 4 vagas, mas a gente não se sentia concorrente, era uma ajudando a outra. E eu com aquele barrigão, um calor, um desconforto, ai meu Deus. Mas enfim, estudamos. E aí, no dia de fazer a primeira prova, que era escrita, foram algumas etapas. Se eu tivesse tempo, eu ia contar as experiências da prova prática, gente. Mas enfim, no dia da primeira prova escrita, eu morando em Buritizeiro, aí eu falei para o pai da Emily, olha, a gente só tinha um carro, e eu falei, olha, eu não lembro, acho que a gente tinha celular, que esse tijolão, sabe? Eu falei, olha, tantas horas é a minha prova em Pirapora, tá? Você vem para me levar. Gente, ele não apareceu. E eu fiquei desesperada, com aquele barrigão. E eu olhava as horas, e nada. E eu tentava, acho que tinha celular. Eu ligava, não sei se não atendia, estava desligado, enfim, eu fiquei desesperada. Aí eu corri, bati na porta de uma vizinha e falei, me leva, pelo amor de Deus, por favor. E ela foi. E para quem não conhece, de Buritizeiro para Pirapora, a gente dá uma volta, que tem que passar por uma ponte para ir Parará. Quando eu cheguei no local da prova, já tinha começado a prova. Eu estava aos prantos. E aí, as 2 professoras estavam aplicando a prova, eu chamei uma na porta e eu falei com ela, e eu chorando aos prantos, né? Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso te contar o que aconteceu e você precisa deixar eu fazer essa prova. Deus manda anjos na vida da gente, né? Obrigada, Senhor, pelos anjos que ao longo da vida entram, né, no caminho na vida da gente. E ela falou assim, Leila, você tem 15 minutos para ir ao banheiro e se repor. Gente, foram os 15 minutos que mais passaram rápido na minha vida. Senhor,
minha calma, eu preciso fazer essa prova, eu preciso passar, o senhor sabe. Passei na graças a Deus. Fiz as outras etapas, passei, trabalhei no SESI durante 7 anos. Deixa eu ver o que mais. Foi o melhor salário que eu tive toda a minha vida. Foi o melhor plano de saúde que eu tive em toda a minha vida. Até coloquei pai e mãe como meus dependentes Eu durante esse tempo. estudei no SESI, SESI mesmo, não foi? Nessa época, você estudava no Santíssimo Sacramento, no maternalzinho. Aí, quando eu passei no concurso do SESI, no ano seguinte eu já consegui te levar para o primeiro período, porque lá tinha o primeiro, segundo e terceiro período, né? Eu já consegui te levar. Travou? Márcia, Jorjão, travou, que pena. Olha, aqui pra mim Travou tá aí, Emi? normal. Aqui pra mim tá normal. Pode continuar. Travou aí? Talvez Travou seja aí, aí, gente? Márcia. Sai e entra de Vai novo. olhando aí. Isso. E então foi o melhor salário, foi o melhor plano de saúde. Eu precisava muito desse plano de saúde bom, porque foi uma época. Ah, normal, normal. Obrigada, pessoal. Porque foi uma época que eu precisei muito de plano de saúde. Nessa época, Deus foi tão maravilhoso, eu estava numa fase muito boa. Ô, gente, dinheiro não é tudo, mas sem ele você não faz nada. Sem ele você não paga o colégio dos seus filhos. Sem ele você não põe alimentos na mesa. Sem ele você não paga um plano de saúde. Então, gente, vão procurar a independência financeira de vocês. Porque uma mulher sem independência financeira é muito difícil. Então foi uma fase que, graças a Deus, assim, foi uma fase muito boa, sabe? Eu consegui, né? Tô vendo meu irmão aí, minha cunhada, minhas sobrinhas, ai, todo mundo, né? Foi uma época que eu consegui ajudar, né? 2 irmãos meus, eles tinham saído para Belo Horizonte e eu consegui ajudar a pagar cursinho pré-vestibular para eles. O outro foi para Rondônia e aí vendeu o gado que ele tinha, as coisas que ele tinha e falou: Leila, eu vou deixar meu dinheiro com você. E aí eu vou te pedindo de pouco em pouco diante da necessidade. Então foi uma época de muita fartura, graças a Deus. Mas depois, mais tarde, né? Tô vendo que o Júlio César já entrou aí. Mais tarde eu fiquei na cola de Júlio César também, porque eu não sei, mas parece que eu ouvi, alguém colocou na minha cabeça, ou foi ideia minha mesma. Eu, como filha mais velha e a única de mulher, eu achava que eu tinha que ser mãe dos meus irmãos também, né? Eu tinha que botar todo mundo na rédea, tinha que limpar os pés para entrar dentro de casa quando eu limpava a casa, e eu ficava brava mesmo, porque só eu para cuidar desse tanto de homem. Então, mais tarde eu fiquei na cola de Júlio César, falei, vai, faz entrar na faculdade? Sim, passa numa faculdade que depois a gente resolve, apresenta o resultado. Faz o que é de fazer hoje, amanhã a gente estuda a situação. Então, eu fui muito assim, de querer ajudar, de querer fazer as coisas acontecerem. Eu sei que nessa época, com 25 anos, foi que eu fui conhecer o mar. Acreditem se quiser, mas foi. Foi a primeira vez que eu conheci o mar. E aí, eu engravidei de Lorena e Larissa, né? Nós decidimos, eu usava o DIU, eu tirei o DIU e engravidei de Lorena e Larissa. Só que eu não sabia que eram gêmeas, né, pessoal? Você foi ter uma irmãzinha pra mim, né? Pra me fazer companhia. Aí vieram duas, gente. Minhas irmãs são Eu gêmeas. pensei assim, exatamente. Ai. Acho Eu que foi pensei, a olha, primeira pergunta que eu fiz para minha obstetra quando eu engravidei de Alice. Você tá vendo uma ou duas bolinhas? Ela, uma. Eu falei, ai, glória a Deus. então, eu pensei, eu vou engravidar logo, eu vou ter o segundo bebê, porque eu quero voltar a estudar. Então, resolvemos, engravidei. Com 8 dias que eu tirei o DIU, caraca! Aí, com 3 meses, fui fazer a ultrassonografia. E aí, o médico, falou assim, Leila, eu tenho uma novidade para você. Eu estou ouvindo 2 corações batendo. Eu quase desmaiei. Falei, sério? Sério, eu estava sozinha.
eu não sei se é por esse espírito de liderança, de dar conta, de sair, de subir, de descer, de resolver, de comprar, de pagar. Eu sempre fui muito só. Eu não tinha muito, na época, eu não tinha muito a companhia do seu pai, não tinha não. Mas enfim, e eu sozinha falei, caraca, velho! E voltei para casa e comecei a ligar para a mãe, e liguei para ele também, e ligando para todo mundo. Seu avô Nilson ficou tão feliz, todo mundo ficou muito feliz. Enfim, Lorena e Larissa nasceram e elas eram muito doentes. Tinham, então por isso é que eu falo, Deus provê, né? Era o melhor plano de saúde que eu já tive na minha vida. Eu levava a Lorena e Larissa todos os meses ao médico. E a gente morava numa casa, e a gente já tinha mudado de Buritizeiro para Pirapora, e a gente morava numa casa ao lado do Santíssimo Sacramento. Era uma casa velha, e aí o quarto de Lorena e Larissa ficava debaixo de um pé de umbu. Então, era um quarto mais úmido, era um quarto que não pegava sol, e eu lembro da médica depois falando, casa que não entra sol, entra doença. Aí eu dei de cortar esse pé de umbu e logo em seguida a gente até também procurou mudar da casa. Mas elas eram muito doentinhas. Lorena, com 3 meses, eu levei as duas para uma consulta e com o peito muito chiano, elas tinham muito bronquite por causa desse quarto, dessa umidade, enfim. E a médica falou assim, olha, você pode voltar com a Larissa para casa, mas a Lorena vai ficar internada. Estava com pneumonia. E eu falei, e agora? Eu sou uma só, eu tô com 2 crianças, como que eu volto uma para casa e fico com uma no hospital? E quando elas nasceram, foi tão difícil, porque você estava com quase 3 anos, e por mais que eu pedisse todo mundo, gente, dá mais atenção para as meninas, para as gêmeas, quando vocês vierem nos visitar, ó, dê mais atenção para a Emily do que para as gêmeas, sempre a criança fica, né, a irmãzinha mais velha fica com ciúme. Então, eram 3 crianças dentro de casa. E aí eu precisei, quando Lorena e Larissa nasceram, eu não dormia. Teve época que eu comecei a fazer risquinhos num papel, em cima da penteadeira do quarto delas, lá da ponta do quarto delas. Eu levantava de 20 em 20 minutos. Porque quando não era uma, era outra. Eu ficava com medo delas engasgarem. Lá no bercinho, eu tinha uma porta, né? Entre o quarto delas e o meu quarto tinha uma porta. Então, eu ouvia um rangidinho delas, eu saía correndo. Então, eu fiquei tão exausta, eu fiquei tão esgotada nessa época, que eu fiquei magérrima, muito magrinha. E aí eu até contratei uma enfermeira que dormia noite sim, noite não com elas, porque era caro e aí as coisas já estavam ficando um pouco mais difíceis. E aí depois que eu parei de pagar a enfermeira, a gente tinha sempre uma babá e uma arrumadeira. Porque eram 3 crianças para lavar roupa, para passar, para dar banho, para fazer mamadeira. Emily regrediu muito, Emily já tinha parado de fazer xixi na roupa, voltou para as fraldas, e aí fez xixi, vou contar, até os 8 anos de idade. Gente, eu já não Ninguém sabia conta como pra fazer. ninguém, viu, gente? Fica aqui, não sai daqui, por favor. Nunca. Ela adorava ir para casa das amiguinhas e da avó. No fim, ela parou de ir para casa das amiguinhas e ia só para casa da avó. Né, da minha mãe, porque lá ela sabia que minha mãe entendia. Eu sei que fizemos todos os exames para ver o que estava acontecendo, Tudo emocional. e enfim, tudo emocional. Eu creio, teve uma vez que você dormindo, e eu conversava muito com você, e passava a mão no seu cabelo, e falava, ô minha filha, eu sei que você fica envergonhada, mas está tudo bem, a mamãe te entende. E pedi muito ao seu pai também. Vai lá, passa a mão, conversa. Ah, isso não adianta nada. Eu falei, não, só vai, só faz. Ó, não sei se foi isso. Ei, amiga Jaime, eu não sei se foi isso. Ô, gente, mas foi um tanto de coisa. Mas enfim, você parou de fazer xixi. E aí, surgiu, eu falei, eu preciso, Lorena e Larissa nasceram, cresceram, né? E eu falei, eu preciso voltar a estudar. Foi quando eu entrei na faculdade e não foi a escolha, eu escolhi dentre as opções que tinha, eu escolhi a que mais se assimilava comigo, né? Mais identificava comigo. Aí eu fiz História pela PUC, Minas, era cursos de férias em Três Marias. Então, vocês estavam muito pequenas,
Eu só consegui fazer esse curso porque a avó Marisa, que morava em São João, mudou para Buritizeiro. Então, eu tinha com quem deixar vocês. Ficava uma babá com vocês na casa da avó Marisa. E eu ia, nossa, olha, gente, toda vez que eu saía, todo domingo à tarde que eu ia para João Pinheiro estudar e deixar essas 3 meninas com minha mãe, era um choro. E aí eu tinha que voltar toda sexta-feira, eu não aguentava ficar longe delas. Então, eu tinha aula o dia inteiro, de segunda a sexta e sábado de manhã. Na sexta-feira, o ônibus saía de Três Marias para voltar para Pirapora às 15h30. Então, eu perdi as 2, 3 últimas aulas. Quando era prova, eu tinha que perder. Alguns professores repetiam, mas outros não. Mas eu tinha que escolher o meu difícil, né? Ou era fazer a prova, garantir uma nota melhor, ou era correr o risco de ir para uma recuperação, mas estar o fim de semana com minhas filhas. E eu sempre corria esse risco. Eu não tinha dúvida. Depois eu penava para recuperar essa nota. Aí eu fiz a graduação de História, surgiu em Pirapora Unimontes, o campo, né, da Universidade Estadual de Montes Claros chegou em Pirapora, e eu falei, ai, caraca, pedagogia, eu vou fazer também. Fiz pedagogia, entrei, frequentei um determinado tempo, não estava dando conta, porque eu trabalhava o dia inteiro, à noite eu ia para Unimontes e nas férias eu ia para Treinápolis. Eu voltei a ficar num estado de exaustão e eu precisava abrir mão de alguma coisa. Então, eu optei por abrir mão da pedagogia. Mais tarde também eu iniciei o mestrado. Eu comecei a fazer as disciplinas isoladas, né, do mestrado pela Unimontes. Ô, gente, ficava até 2, 3 horas da manhã estudando com criança pequena que tinha que fazer tarefa com criança, com casa, com empregada que deixava a gente na mão, com uma série de dificuldades. Eu falei, eu queria muito, mas tive que abrir mão também do meu mestrado. Mas estava tudo certo. Deixa eu ver o que mais, mestrado. Mas graças a Deus eu consegui financiar minha casa própria, né? Fomos reformando ela devagarzinho. Depois eu comecei a trabalhar no Colégio Pirapora. O Colégio Pirapora me convidou. Aí você já estudava no Colégio Pirapora nessa época e eu fui para lá. No Colégio Pirapora eu fiquei 6 anos. E em seguida, o SESI rescindiu o contrato com a gente, com a turma de professoras, e terceirizou a área de educação. Então, nós que éramos professoras, quem quis, né, constituiu uma empresa, fizemos uma sociedade, abrimos uma empresa e fomos trabalhar. Éramos 4 professoras. Lá eu fiquei 12 anos. Então, em um horário eu era professora, e no outro horário eu era diretora. Então, fiquei 12 anos na direção dessa escola e fui para BH, né, pelo Pitágoras, fiz uma especialização em gestão escolar e pedagógica e administrativa para dar conta de conduzir essa escola, né? De tudo. E aí as coisas estavam indo, né, razoavelmente bem. Só que um dia eu me envolvi num acidente. Perto do SESI, na esquina do SESI, estava eu e uma amiga, e eu freiei para passar nessa esquina, mas veio um rapaz que tinha acabado de tirar a carteira de habilitação e estava comemorando, e sem capacete. Então eu fui atravessar a rua e ele veio com tudo. Bateu no carro de um lado, capotou e caiu do outro lado e bateu com a cabeça no meio-fio. Quando eu vi aquilo, eu desesperei, desci desse carro e comecei a gritar, e socorro, e na rua pulando, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ia passando, corre que tem muita história para 30 minutos. Tá bom. Gente, eu sei que foi uma loucura. Ia passando o carro na rua, eu corri, era um saber, esses carros de carroceria. E olha, eu não esperei SAMU, não esperei bombeiro, não esperei nada, não. Eu falei, me ajuda, pega, vamos colocar no hospital. Levamos, colocamos ele.
deitado no meu colo na carroceria da Saveira e fomos para aquele São Sebastião e entramos lá e eu entrei gritando, feito louca. Ajuda, pelo amor de Deus, ajuda, pelo amor de Deus. Enfim, gente, resumindo essa história, ele foi transferido na hora para Montes Claros e ficou uns 2, 3 dias em coma. Nossa, meu coração até acelera. E aí eu recebia ligações, sabe, me chamando de assassina. Aí eu não deixava vocês atender o telefone, que eu tinha medo de vocês atender e ouvir isso. Aí foi uma época muito difícil, um acontecimento assim muito difícil. Tinha uma médica amiga minha que aí vendo aquele, né, chegou para mim e falou: Leila, se você quiser, eu te dou um atestado como você tá com depressão, que você não tá bem. Eu falei: não, eu não quero, eu não quero atestado. Eu tô bem. Aconteceu, eu não tive culpa. Então eu respondi a um processo culposo, né, quando não há intenção de matar. Fiquei anos trabalhando com isso. E aí começaram as terapias, que eu precisava ir para terapia para me livrar dessa culpa. Quando eu andava na rua, gente, que eu encontrava algum parente desse rapaz, vocês não têm ideia da culpa que eu senti. Eu só abaixava a cabeça, num sinal assim, de humildade total, sabe? De assim, perdão, gente, eu não tive. Eu abaixava a cabeça e passava. Eu atravessava a rua, eu abaixava a cabeça e atravessava a rua. Porque era o mínimo que eu podia fazer por essa família, embora eu não tivesse culpa, né? Mas a vida do filho deles tinha ido. E como se não bastasse, logo em seguida, o seu pai teve insuficiência renal. Você lembra, né? Lembro, nos meus Devia 15 ter sido anos, ele foi logo depois dos meus 15 anos. isso. Nós Ele foi comemoramos os internado. seus 15 anos, uma festa linda, e logo, e nos seus 15 anos, ele já estava muito inchado, ele estava gordo, ele foi engordando, só que a gente não sabia o que, né? Foi engordando, depois é que a gente viu que estava inchado. Os rins paralisaram, e fomos para uma consulta, fui para uma consulta com ele, e o doutor Isaac falou assim: sai agora. Eu falei: doutor, para onde que o senhor acha que eu devo ir? Eu vou para BH, eu vou para Belo Horizonte? Ele falou: vai para onde é mais perto. E aí, rachamos para BH, para Montes Claros, muito difícil pegar a jugular dele, porque estava muito gordo, inchado, enfim. Ficamos 30 dias no hospital, pedi licença do Colégio Pirapora, de tudo, fiquei com ele no hospital. Ele fez, aí foi preparar, aí ele foi para hemodiálise. Os 2 rins paralisaram, ele foi para hemodiálise. E quando deu uma melhoradinha na situação, o médico fez uma cirurgia em um dos rins. Deus foi misericordioso. O rins voltou a funcionar. Aí fomos embora para casa e o médico falou: daqui mais 45 dias nós vamos fazer cirurgia no outro rim. Fez a cirurgia no outro rim, que também voltou a funcionar. Oh, glória! Eita, glória! Né, Central? E só que aí eu fui em Três Marias dar um treinamento para uma escola lá. E ao voltar, eu fui de ônibus, porque eu deixei o meu carro, na casa da sua avó, Sara, que era perto da rodoviária. Peguei o ônibus, fui para Três Marias, fiquei lá 2, 3 dias. Voltei do ônibus, peguei o carro na casa da sua avó. E aí, quando eu voltei, à noite, pior que o ônibus chegaria tipo umas 7 horas da noite em Pirapora. Só que o ônibus quebrou. E aí eu cheguei meia-noite. Mas a casa da sua avó era pertinho da rodoviária. Eu desci da rodoviária e fui. Deixa eu ver o que o está falando aqui. Gente, tá dando tempo aí. Glória a Deus, dona do carro. Glória a Deus. Vai me controlando o tempo, tá? E aí, Vai que tem 20 minutos. Nossa senhora, eu entrei na casa da sua avó para pegar o carro. No que eu dei ré, os bandidos me pegaram. 2 rapazes me pegaram, me jogaram pro banco de trás, um com a arma no ouvido, e eles não sabiam dar ré. Vocês acreditam? Não sei se estava drogado, não sei o que. Eles não davam conta de dar ré. Aí eles falaram: perua, vem aqui dar ré para mim. E eu, na maior inocência do mundo, eu levantei do banco de trás assim para dar ré e olhei para eles. Pá, não olha para mim, safada.
Aí caí de novo. Eu sei que eu consegui dar ré. Eles saíram com esse carro, gente, cantando pneu. Tava chovendo. E aí eu pensava assim: a hora que passar numa rua que tiver movimento, eu vou abrir a porta de trás e eu vou me jogar. Alguém vai me ver, vai me salvar. E eu senti o carro indo por estrada de terra. Eu tinha 15 anos, Passava não nas era? pontas d'água. Mais ou menos Uns isso. 15 para 16 anos. Aí, quando eu vi que estava entrando numa estrada de terra, eu falei: saiu da cidade, vão me matar. E aí, durante o percurso, ele passou a mão em mim, arrancou meus brincos, tinha. Gente, eu tirei um anel. O que eu fiz? Ó, inocência, tirei um anel, coloquei dentro do sutiã. Era um anel muito que eu gostava muito. E aí, ele saiu, sabe? E quando ele passou a mão assim em mim, ele viu alguma coisa. Ai, Senhor. Ele enfiou a mão, que ele viu esse anel. Mas ele me deu tanto tapa. Você tá achando que você vai nos enganar? Quem é você, perua? Gente, eu não posso demorar muito, tem tanta história. Mas eu vi que entrou na estrada de terra, saiu da cidade, eu não via mais luzes da cidade. E olha, eu pensava em pular do carro, mas ao mesmo tempo eu pensava assim: Jesus, eu sei que eu vou sair daqui. Eu não sei como. Eu não sei como, eu não sei como, eu não sei como, mas eu vou sair daqui, eu tenho que sair daqui. E aí eles pararam o carro lá no meio do mato, já na saída de Pirapora, pararam o carro, me desceram. Tava chovendo, tava uns pinguinhos de chuva, a terra tava muito molhada. E ele saiu me chutando, e eu fui caindo, assim, e ele foi me chutando. Eu ia caindo, caminhando, e ele me chutando. Me amarrou num pau, e um foi me amarrar no pau, o outro ficou lá no carro. E aí eles ficavam falando comigo no caminho assim: cadê o bagulho? Cadê o bagulho? Eu não sabia o que era bagulho. Eu falei: eu não sei o que é isso. Você tá fingindo de otária? Aí eu falei: eu não sei se você tá falando de bagulho, é droga, eu não tenho. Eu sou uma mãe de 3 crianças, por favor, me solta. E chorando e pedindo. E aí um me amarrou no pau, a hora que ele me amarrou, eu comecei a chorar muito mais ainda, né? E eu falei: pelo amor de Deus, não me mata, me afrouxa um pouquinho. Eu tenho medo de escuro, eu preciso sair daqui. Eu falei, ó, Deus é tão misericordioso que eu acho que foi isso. Eu falei assim: se a sua mãe soubesse o que você está fazendo agora com uma mãe de 3 crianças, ela não ia gostar. Me solta, por favor. Eu tenho 3 filhas em casa me esperando. Me solta, por favor. Aí ele respondeu assim: ai, perua, eu não sei por quê, mas você fica me pedindo umas coisas que eu vou te afrouxar um pouquinho. Olha a graça de Deus, gente. Aí depois, teve hora que ele tentou até me lisar, sabe? Aí eu fui encolhendo, encolhendo, encolhendo. Até me emociona. Eu fui me encolhendo. Eu falei: por favor, não faça isso comigo. Gente, ele me deixou e falou: não, sai daqui. Porque os mano tá tudo rodeado aqui pra te pegar. E entraram nesse carro e saíram pisando em cima de tocos. E eu falava: nossa senhora. Gente, mal esse barulho desse carro sumiu. Eu acabei de me desamarrar, já estava descabelada, e saí correndo no meio desse mato. Saí correndo, saí correndo. Não sei de onde que eu pisei. Eu falei: eu tenho que correr onde tem luz. Eu corri para a cidade. Quantos minutos tem? Pode continuar aí. 15 minutos. Ah, não tem não, minha filha. Não tem não. Aí eu tive ajuda. Mas fui para terapia. Fui na terapia, eu fui me autoconhecendo. Eu tinha muitas crises de enxaqueca. Eu já estava muito descontente no meu casamento, muito descontente com as sócias que eu tinha, e me bateu uma desestabilidade emocional, um fardo muito pesado, um esgotamento, uma tristeza, uma solidão.
Foi a pior fase da minha vida. E eu resolvi dar um basta. Um dia eu fui para a fazenda do meu pai, fomos andar a cavalo e chegou debaixo de uma árvore. Eu falei, pai, vamos parar aqui para a gente conversar? Descemos do cavalo e fomos conversar. E eu falei, eu não quero viver casada mais. Eu estou cansada de ficar escondendo as coisas, de não ter apoio, de ser muito sozinha, de fazer tratamento com as meninas em Montes Claros e ninguém me pergunta se eu preciso de R$ 1. Eu tô cansada. Acabou. Meu amor acabou. O pai falou, minha filha, não era isso que eu queria para você. Mas a decisão que você tomar, eu estou aqui para te apoiar. E aí veio a decisão, né? Eu me separei. A gente fica com um sentimento de culpa muito grande, porque a gente pensa assim, caraca, ainda mais no meu caso, né? Eu tenho, graças a Deus, um pai tão bacana, tão presente, com tudo. E eu não consegui dar um pai à altura do meu para as minhas filhas. A gente fica com a cabeça, a consciência muito ruim. Será que eu vou dar conta de criar minhas filhas sozinha? Eu podia aguentar mais um tempo, mas eu já tinha aguentado 10 anos nessa situação, gente. E aí, quando o carro do SAMU ou do Corpo do Bombeiro passava com a sirene ligada, meu coração disparava. Porque eu pensava assim, caraca, e se foi ele que se suicidou? Aí minhas colegas ligavam para a casa de carne, para o açougue, onde ele tinha, para saber se ele atendia. Não atendeu, Leila, glória a Deus, glória, tá tudo bem, bola para frente. Então, quando lavava roupa lá em casa, o varal só tinha calcinha. Fomos apelidadas, né? A Por família um irmão, Calcinha. a família Calcinhas. É o nome do nosso grupo no WhatsApp. A família E Calcinha. aí eu dizia para vocês, olha, é família Calcinha sim. Aqui tem 4 mulheres, mas são 4 mulheres muito honradas. São 4 mulheres que temem a Deus e nada pode dar errado. Nada. Sabe por quê, minhas filhas? Porque se alguma coisa der errado, vão dizer, porque não tem homem em casa. E aí, vocês iam para a feirinha, queriam ir para a feirinha na sexta-feira, né? Tinha feirinha lá, uma feirinha familiar. Às vezes eu estava tão chateada, tão tristonha, porque eu tomei a decisão, mas é muito difícil mesmo a gente tomando a decisão, né, minha filha? E como tantas outras tiveram por aqui, né? E aí eu falava, olha, você sobe no ônibus de 11 11h30, era horas. o último 11 horas a dia. gente tá em casa. E eu falava, sobe no ônibus de 11 horas, que eu não vou descer para buscar ninguém. E eu ficava em casa acordada, né, mas de olho. Teve uma vez também um fato muito interessante. Uma de vocês, vou citar o nome, arrumou um namoradinho. E eu percebi que esse namoradinho estava fazendo hora. Eu falei, chama esse camarada aqui. Esse camarada tá pensando que é casa de mulher. Chama esse camarada aqui. Morava em BH, o camarada. Falei, vem de BH. Pode vir que eu quero comer. Sentei o camaradinha no sofá e falei, ó, vem cá, deixa eu te falar. Aqui é assim, assim, assim. Se não dá pra você, cai fora. Claro que não dava, né? Ele estava fazendo hora, sumiu da vida de uma de vocês. Mas graças a Deus, livramento, foi embora. Então, assim, eu tinha que confiar em vocês e eu dizia para vocês a responsabilidade. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas a responsabilidade vai ser de vocês. Porque a liberdade, gente, é que prende. Então, eu soltava de olho. Mas vocês sabiam que se acontecesse alguma coisa de errada, afetaria todas nós. Então, graças a Deus, Deus vai dando sabedoria, o Espírito Santo vai soprando no ouvido da gente. Porque quando você está numa fase complicada, difícil, a sua cabeça fica a mil, a confusão é muito grande, você se perde, né? Eu lembro de uma vez que mandei Lorena comprar os passes escolares para vocês irem para o colégio, de bicicleta, ela perdeu esse dinheiro de comprar os passes. Caraca! Agora, há pouco tempo, eu peguei essa cartinha de Lorena que eu fui ler. Gente, eu chorei baldes. Se desse tempo, eu ia ler para vocês com a autorização de Lorena, é claro. Mas, enfim, ó, aí
É, Na verdade, você separou de pai e separou da escola e ficou desempregada, né? Aí você aí, começou a dar aula particular dentro da sua casa para poder sustentar a gente. E eu fazia faculdade em Montes Claros e você simplesmente falou comigo para trancar. Eu estava no finalizando o sexto último período, ano. faltava um ano para eu formar em nutrição. Você pediu para eu trancar a faculdade, porque não tinha dinheiro para pagar a faculdade, não tinha dinheiro para eu poder comer lá em Montes Claros, não tinha como viver em Montes Claros, você estava desempregada e dando aula particular para poder sustentar a casa com Larissa e Lorena. E aí você falou para eu trancar e voltar. E eu fiquei desesperada. Eu falei, se eu trancar faltando um ano da faculdade, eu não volto mais. Não tem como. Eu vou começar a trabalhar e de lá eu vou ficar e vou ficar. E aí eu pedi um tio meu. Minha tia tá Eu ia aqui, falar o isso tio aqui. deve estar lá assistindo. Eu pedi um tio meu, mandei um e-mail na época, não tive coragem de pedir pessoalmente. Pedi meu tio Laércio, gratidão eterna, tio, o senhor sabe disso. Mandei um e-mail para ele falando: não conte para a mãe que eu estou te contando. Minha mãe não deixou eu contar nada. E aí eu pedi para ele para pagar a minha faculdade, finalizar. Você lembra desse e-mail, tio? Eu tenho esse e-mail até hoje. Eu pedi para ele pagar a minha Porque faculdade, para ele pagar a minha faculdade, que assim que eu formasse eu ia pagar para ele. E aí ele me respondeu que ele não ia pagar a faculdade. Ele ia pagar a faculdade, o aluguel, a água, a luz, inclusive o dinheiro para eu assistir um cinema e tomar um sorvete. E que não era para eu pagar de volta, era para mim de presente. E aí eu consegui formar, graças a Deus. E aí, graças a Deus e a ele. E aí foi que eu consegui ficar na faculdade e o seu dinheiro era para você, Larissa e Lorena, né? E aí depois eu voltei para nessa Pirapora. época, Você já tinha comprado a Raco, né? Você comprou uma nessa loja para época que eu estava poder. Pode falar. Nessa época que eu fiquei muito desestabilizada emocionalmente, eu chutei o pau da barraca de tudo. Eu me separei, eu acabei com minha sociedade, tivemos um desacordo societário, eu resolvi abandonar. E eu falei, eu preciso de um tempo, eu preciso colocar minha cabeça no lugar, eu preciso me reencontrar. Família é isso, Rosa. Falei, Família é isso. vou ficar um E tempo. a nossa família, graças a Deus, é assim. E são todos, não é um ou outro, não. São todos, são assim. Aí eu precisava desse tempo. Só que eu precisava desse tempo, mas eu não consegui, porque minhas reservas financeiras eram poucas, e aí eu comecei a dar aula particular lá em casa. E aí Deus foi movendo, né? E a clientela foi aumentando, eu fui contratando professoras. No fim, eu já tinha montado uma escola na minha casa. Só que eu não queria isso, eu não queria mais mexer com a escola. Foi quando eu comprei a promotoria da RACO, a loja da RACO em Pirapora. Trabalhei 4 anos na promotoria da RACO. No ano seguinte, eu mandei meu currículo para Buritizeiro, para a área de educação, né? E aí, Orígenes estava numa reunião, né? O secretariado da prefeitura estava numa reunião, Orígenes viu o meu currículo e falou: opa, caraca, não, vou levar a Leila para ação social. Então, que foi nessa época, né, que antes de eu ir para Buritizeiro, eu falei, olha, Emi, você tem que voltar a trancar a sua faculdade, nós precisamos todo mundo trabalhar, e aí, graças a Deus, você pediu ajuda ao seu tio, né, durante um ano, não mediu esforços e te bancou lá. E, e aí eu fui para Buritizeiro, e o Origens me convidou, eu fui trabalhar no CREAS, na direção do CREAS, graças a Deus, porque a gente sabe quem a gente é. A gente sabe da identidade da gente, né? Eu passei por aquele momento turbulento e fui para terapia e procurei ajuda de todos os lados, muito grupo de oração, muito grupo de oração. Eu lembro uma vez, que agora foi pouco tempo, Larissa, eu conversando com Larissa, ela me falou assim, mãe, sabe quando que eu descobri que eu não conhecia Deus de verdade? Um dia, porque eu ia nos cultos, né? Eu ia no grupo de oração da Igreja Católica, eu ia nas igrejas evangélicas, eu ia em todo lugar, eu precisava me encontrar. Precisava encontrar Deus, né? Me encontrar Deus. E aí eu não queria, eu não gostava de ir sozinha para os cultos, para os lugares. Aí um dia eu chamei Larissa e ela falava assim, mãe, eu tinha que ir com você, porque você estava tão mal que eu tinha que ir, mesmo sem querer, eu ia com você. E nós fomos num culto
E Larissa falou que eu chorava muito durante esse culto. E aí ela olhou para mim e falou assim, pensou assim, caraca, que Deus é esse que sustenta minha mãe? Porque por ela não teria forças para aguentar tudo isso sozinha. Eu quero conhecer esse Deus. Então, olha como é que Deus vai trabalhando, né? Desejo da minha filha, na minha fragilidade, na minha vulnerabilidade, Deus honrou a minha filha, Deus chamou a minha filha. Olha que coisa maravilhosa. E eu sei que eu fui trabalhar em Buritizeiro, depois, porque eu sabia quem eu era. Quando eu mandei meu currículo dizer, eu falei, eu sou filha de Deus, eu sou herdeira do trono de Deus, eu sou templo do Espírito Santo, eu tenho resultados de quase 30 anos de trabalho na educação. Se eu tenho resultado, eu tenho credibilidade. Isso mesmo. Eu sei quem eu sou. Tanto é que Orígenes conhecia o meu trabalho, viu o meu currículo, eu quero você, menina! Logo em seguida, o prefeito falou: opa, Orígenes, pode me dar essa menina para mim. Eu fiquei 1 ano e meio na chefia do gabinete. Foi quando eu vim para Paraíso, né? Laércio, meus irmãos, alguns irmãos já moravam aqui em Paraíso. Laércio, desde que eu me separei, sempre falava: Leila, vem para BH, vem trabalhar comigo, vem para cá, vem me ajudar. Eu falava: não estou pronta, calma, calma, tem muita coisa para resolver. Mas aí, no gabinete da Prefeitura de Buritizeiro, foi 2016, em outubro seria a eleição para prefeito. Eu falei, eu não gosto dessas coisas de ficar, sabe? Quando eu entro numa coisa, gente, eu visto a camisa, eu me entrego por inteira. E eu falei, eu vou criar inimizade, eu sou da paz, eu não quero confusão, eleição, não, isso aí não combina comigo, não. Por mais que eu torcesse, né, e torço, e por ele, pela equipe, fiz muitos amigos, foi muito bom, foi um trabalho muito legal. Mas aí eu falei, Laércio, agora eu quero sair daqui. Agora, se você tiver um negócio legal aí, tô indo. Aí Laércio falou assim, tô mandando o caminhão daqui 20 dias. Foi Eu falei, não, rapidinho. espera que eu vou arrumar o caminhão. Ele falou, não, você não vai arrumar caminhão coisa nenhuma, você vai me enrolar. E para falar com o prefeito que em 20 dias eu não estaria lá mais. Para preparar alguém para ficar no meu lugar, para organizar a casa. Enfim, cheguei em Paraíso, 18 de março de 2016. E eu vi que eu não precisava de muita coisa para viver. Porque eu vim no meu quarto. Nem todo não foi. Eu deixei tudo para trás. Eu aluguei a minha casa, como se diz no sertão, de porteira fechada. Montada a minha casa do jeito que estava, de melhor que eu tinha, que eu podia ter, eu aluguei. Aí, com 3 meses, eu falei, não, eu quero ficar aqui mesmo, vou ficar por aqui. E aqui também eu tive meus perrengues, porque a gente tem dias bons e ruins, vão acontecer na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo, né? Mas daí eu já tinha uma intimidade bem grande com Deus, vai passar. Esse perrengue também vai passar. E passou, né? Em seguida surgiu um novo perrengue, você se separou, né? Eu tinha deixado você em Buritizeiro, em Pirapora, morando em Pirapora, você se separou. Foi uma grande tristeza na minha vida, na nossa vida, porque nós tínhamos seu marido como um filho e foi muito difícil, muito, muito difícil. Gente, não mexe com o filho da gente. Não mexe com o filho de uma mãe. E eu que sou leonina, se eu já era uma leoa, eu viro um trem. E antes, né? Mas Deus é tão bom que enquanto você era traída, você estudava, passou no concurso estadual, que hoje te garante uma estabilidade financeira, que é obra de Deus. E se eu pudesse, eu tinha te tirado de Pirapora naquele dia. Mas você, não, mãe, eu vou resolver, eu vou dar conta, eu vou superar. E pena que antes de superar, cara, encontro uma pessoa que não devia encontrar.
mas no fundo de via que, graças a Deus, né, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é o pai de Alice. E quando você engravidou, eu não queria, estava cedo, eu era temerosa por algumas coisas que eu observava no seu segundo relacionamento. E quando você engravidou, falei, bom, agora nós temos uma nova situação. E aí veio a pandemia, aí você já tinha assumido o seu concurso, tinha sido transferida para Governador Valadares, veio a pandemia, e numa visita que vocês fizeram aqui em casa, eu já estava muito em oração, em jejum, pedindo muito a Deus que eu queria a verdade. Fosse ela do jeito que fosse, eu queria a verdade. E aí, nessa vinda que vocês estavam todas aqui, Larissa, Lorena, Vitor, Pedro, você, o pai de Alice, Deus me trouxe todas as verdades, sabe? Eu ouvi, eu vi, eu observei muita coisa que eu entrei em pânico. E eu falei, minha filha não merece isso. Mas Deus sabe, Mas enfim, Deus sabe o que faz, Deus faz tudo perfeito, Deus não erra, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E hoje eu moro aqui, tá tudo bem, e a gente ressignifica a nossa história e a gente continua andando e Deus cuida de todo mundo. E aí, gente, minha mãe também casou, minha mãe já é casada, viu? Tem a depois que parte ele boa nasceu, também, depois que ela mudou para Paraíso, ela é casada e meu padrasto é um pai pra gente mesmo. Meu padrasto, né, faz um papel de pai maravilhoso. Sempre tive muito apoio dele. Minha mãe teve muita sorte de ter encontrado este homem. E é isso, né, mãe? Você deu uma de resumida de Deus, uma resumida de uma resumida, porque realmente é muita história. sempre Mas é. pode falar. Mas tem uma outra coisa boa, nós nos batizamos, né? Passamos pelo batismo nas águas, eu, Emily e mãe. Hoje eu tenho duas empresas, uma de transporte e a outra de prestação de mão de obra, num formato diferente, é claro. Trabalho para o Grupo Seven Combustíveis, que é um grupo formado por 45 empresas, sendo 28 postos de gasolina, de combustível, em Minas e em São Paulo, a gente atende. Moramos no Paraíso hoje, vivemos hoje o que eu orei e pedi ao Senhor. Todos os dias eu tenho o privilégio de sair do trabalho, passar na sua casa e curtir a Alice, que está cada dia mais chuchuzinha. Mas E um sabe, novo ciclo se abriu, uma nova história começou e uma geração curada. A Alice vem inaugurando uma nova fase, a fase de uma geração curada, em nome de Jesus. amém. E agora, essa semana, tivemos mais um grande milagre em nossa vida. Meu pai, câncer, ele teve câncer há 11 anos atrás, foi curado, voltou agora. Ele fez uma cirurgia, hoje está com uma semana. Nós pensamos que ele não aguentaria, mas ele tirou 80% do estômago que estava comprometido, colocou uma telinha numa hérnia na virilha, tirou uma hérnia no estômago e cauterizou, raspou, sei lá o que foi feito em todo o esôfago. E tá, gente, como se Melhor do nada que tivesse. eu. Tá melhor do que É eu. o segundo Júlio César, é o Highlander, é o homem imortal. Não tem lógica humana de meu pai estar tão bem como ele está. É milagre de Deus. E hoje, assim, com o coração muito cheio de gratidão, gratidão mesmo, por tudo que nós passamos, por todas as dificuldades e por todas as voltas por cima. Mas, pela minha própria capacidade, pela nossa própria capacidade, eu não estaria aqui hoje, você não estaria aqui hoje nessa live. Nós estamos aqui pela graça de Deus. É a Ele toda a minha gratidão. Nós não somos merecedores de tanta dádiva, de tantos presentes.
né? É tudo por graça dele. E eu Quer tenho ver uma mais uma palavra, comigo? como todo final de live, Deus, eu inicio, né? Antes da gente começar, eu faço a oração e peço ao Espírito Santo para conduzir e trazer uma palavra. E ele trouxe hoje em Amós 5:14. Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então, o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês Olha afirmam. isso. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Então é o que a gente faz, é o que a gente busca sempre, fazer o bem, buscar o bem, porque o bem vem. É colher o bem, porque a gente é plantar o bem, porque a gente colhe o bem. E toda honra e toda glória seja dada ao nome dele, porque independente do que a gente passou, independente do que a gente viveu, a gente está de pé pela glória dele, porque ele sustenta seus filhos, ele não desampara seus filhos em nenhum momento, e todas as coisas sempre vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até as coisas ruins, a gente ressignifica tudo, porque os nossos resultados geram credibilidade para a gente, e essa credibilidade tem a capacidade de transformar outras vidas a partir da nossa história. E é isso que eu tentei trazer, gente. Eu agradeço de coração todo mundo que está aqui. É isso que eu tentei trazer, né? A minha mãe foi a última mulher dessa série. Deus já está colocando no meu coração mais para frente, quem sabe vou fazer outra série com outras mulheres. Deus já soprou 2 nomes no meu ouvido, já está aqui anotado. Mas foi justamente para isso, para a gente poder escutar histórias, né? Por exemplo, a minha mãe, né? Acho que muita gente não sabia que ela tinha sido sequestrada, muita gente não sabia de várias situações que ela trouxe aqui, que ela, né, envolveu num acidente de trânsito e foi acusada. Então, acaba que esse lado, né? Por mais que a gente era pequena, eu e minhas irmãs, mas eu posso falar, minhas irmãs estão aqui, eu posso falar por isso. Mas eu acho que eu fui a filha que mais pegou tudo do emocional, né? Que absorveu mais emocionalmente essas situações. Mas Deus, ele ressignifica tudo e levanta a gente de uma maneira que a gente não acredita que a gente é capaz de levantar, né? Então, a Alice falou que sabia. Poucas pessoas sabiam desse episódio, né? Mas é isso, gente. E aqui na live eu já quero anunciar que, para fechar, essa foi a última história. Mas a live, assim como teve uma abertura com uma participação especial, vai ter um encerramento. E eu conto com todo mundo aqui. Sábado vai ser um horário diferente por causa da agenda da pessoa, da agenda da convidada, que me deu a honra de tê-la aqui com a gente. Vai ser sábado, dia 24, às 18h02. Às 6 da tarde, 2 minutos. Vai ser uma cantora, ela é de Governador Valadares, ela é esposa de um pastor, e ela vai nos dar a honra de trazer uma palavra pra gente cantar aqui na live. Ela é a Tayane e ela vai cantar aqui pra gente. E vai ser muita bênção, gente. Ela tem uma voz maravilhosa. E ela é uma pessoa extremamente de luz. Então, para encerrar com chave de ouro essa série de lives, Mulheres Ressignificadas, nada melhor do que uma palavra do Senhor e louvando a Ele por tudo que Ele faz em nossas vidas. Gente, eu quero agora, vamos tirar o print, por Eu favor. preciso sortear, eu preciso. Tem um Verdade, minutinho? você colocou nos stories Olha, para sortear. eu preciso cumprir o que eu prometi, porque foi alguma coisa também vindo de Deus. Eu quero sortear para quem tiver agora 3 Bíblias. Eu ganhei essa Bíblia, foi Larissa que deu essa Bíblia para nós, né? Deu uma igual para nós Deu, 3. tá ali. E ela é uma Bíblia, ela chama a mensagem, ela é de uma linguagem Bem contemporânea, fácil. então é super fácil, bem fácil de entender. Então, eu quero sortear 3 Bíblias para quem marcar eu e Emily. Mas antes, eu quero fazer ainda 2 coisas rapidinho. Meu esposo está aqui do meu lado e eu quase não Olha, citei. eu não sabia que Toninho estava aí. Tá aqui, tava todo ansioso por essa live, tererê, pororô. Então, foi uma ressignificação na minha vida também. Até então, eu tive alguns namorados, mas
não era nada que Deus tinha colocado ainda no meu caminho. Depois que eu ressignifiquei a minha história, eu curei minhas feridas, que eu liberei perdão, né? Porque eu fui ferida várias vezes, mas eu também feri algumas pessoas também. Então a gente precisa liberar perdão. Então eu só encontrei um companheiro à minha altura, enviado por Deus, quando eu tive a minha história ressignificada, quando eu liberei perdão, né? De todos os fatos que aqui foram ditos. Gente, em nome de Jesus, meu coração está livre de mágoa, de ressentimento, meu coração está liberando perdão. Podem ter certeza, em nome de Jesus. Amém. Mas é um companheiro e tanto, é um marido, é um amigo, é um pai para as minhas filhas, é um avô babão de Nossa! ali. Muito, muito, muito babão. Então, a ele, né, amor, meu beijo. E, rapidinho, o versículo da Bíblia que eu mais amo está em Romanos 8. Gente, olha, para fechar essas lives de mulheres ressignificadas, aí Deus fala, né? Deus está ao nosso lado. Deus não, o evangelista aqui falando. Deus está ao nosso lado. Assumiu a nossa condição e se expôs ao pior quando enviou seu próprio filho. Haveria alguma coisa que ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus? Quem ousaria arrumar briga conosco, filhos de Deus? Quem ousaria ao menos apontar um dedo? Aquele que morreu por nós e por nós foi ressuscitado para a vida, está na presença de Deus nesse exato momento. Intercedendo, Emily, por mim, por você, por essas 43 pessoas que estão aqui. Acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como. Nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaça de poderosos, nem punhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados listados nas Escrituras. Nada disso nos intimida, porque Jesus me ama, Emily, Jesus te ama, galera. Estou convencido de que nada nesse mundo, nem vivo nem morto, nem angelical nem demoníaco, nem atual ou futuro, nem alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus. Nada. Somos mais que vencedores em nome de Jesus. Amém. Gente, gratidão, meu abraço com Deus. Não, mas gente, eu tô vendo um tanto de gente colocando aqui nos comentários o nome meu e da minha mãe, mas printa a tela, nós vamos sorrir aqui agora. Sorri, mãe. Isso! E aí posta nos stories e marca eu e minha mãe. E aí nós vamos fazer a mesma metodologia de Mariana que eu gostei. A gente vai colocar amanhã, 8 horas da manhã. Minha mãe nós vamos olhar quem postou e vamos sortear os numerozinhos. Ela vai filmar e a gente vai mandar essa Bíblia, as 3 Bíblias para quem foram sorteados. Tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigada. E eu aguardo todo mundo sábado, 6:02, para fechar com chave de ouro esse louvor a Jesus. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Com Deus.